Hoje a gente vai fundo numa das histórias mais antigas de que se tem notícia, a Epopeia de Gilgamesh. E no coração dela tem um personagem super estranho, fascinante, que nos força a pensar sobre o que afinal significa ser humano. Olha só essa frase. Além de ser um pouco engraçada, ela já entrega uma das ideias centrais da história. Essa jornada do mundo selvagem para o mundo civilizado. E nessa jornada, coisas que parecem banais, como beber cerveja, viram um marco, um símbolo de pertencimento. E o personagem de quem estamos falando é Enkidu. Ele não é um homem qualquer. Na verdade, a história apresenta ele como algo no meio do caminho, sabe? Entre um ser humano e um animal. Imagina só a cena. Enkidu é coberto de pelos, vive completamente solto na natureza. Ele corre junto com os animais, bebe água lado a lado com as gazelas. Ele não conhece a linguagem, não conhece os costumes, não tem contato nenhum com gente. Ele é basicamente uma força da natureza em forma de homem. Só que essa vida selvagem não vai durar para sempre. O Enkidu passa por uma transformação assim radical, sendo atraído para o mundo dos homens de uma forma bem inusitada, para dizer o mínimo. O plano para civilizar ele é surpreendente. O rei Gilgamesh manda a Shamhat, que era uma espécie de sacerdotisa do templo, para seduzir o Enkidu. Depois de passar 7 dias e 7 noites com ela, alguma coisa muda nele para sempre. Os animais, que antes eram sua família, começam a fugir dele. Sua antiga vida simplesmente não é mais uma opção. Sem ter para onde ir, ele segue Shamhat para a cidade de Uruk. É uma virada e tanto, né? Mas isso faz a gente se perguntar por que os autores criaram uma figura como o Enkidu? Qual é a função dele nessa história toda? E a resposta está totalmente ligada ao herói, ou melhor, ao anti-herói da epopeia. O Enkidu não surge do nada. Ele foi criado com um propósito muito claro: ser um espelho, um contraponto para o rei tirano Gilgamesh. Porque assim, no começo da história, o Gilgamesh é um governante horrível, um tirano mesmo. Ele abusa do povo, ele tem o direito de dormir com as noivas antes dos maridos, ele força todo mundo a trabalhar até a exaustão, o poder dele é absoluto e a opressão também. Desesperado, o povo de Uruk começa a rezar, a pedir ajuda aos deuses. E a resposta divina? A criação de Enkidu. Ele é a força que vem da natureza, destinada a bater de frente com a tirania de Gilgamesh e trazer equilíbrio. E o que é mais interessante é como o Enkidu funciona como um reflexo do Gilgamesh. Pensa bem, enquanto Gilgamesh causa o caos na cidade, Enkidu causa o caos no campo, assustando os caçadores. Um é o tirano civilizado, o outro é a força bruta da natureza. São dois lados da mesma moeda. Para sacar a profundidade disso, a gente tem que pensar um pouco no contexto da época. Numa corte real da antiguidade, criticar o rei abertamente era pedir para morrer. Então, a literatura se tornava uma ferramenta poderosa e bem sutil. Uma epopeia como a de Gilgamesh criava um espaço seguro, um lugar onde era possível explorar assuntos perigosos, como os limites do poder e as falhas de um governante. Era um jeito de discutir problemas que, cara a cara com o rei, ninguém teria coragem de mencionar. E a diferença para os textos oficiais da época é gritante. Nas crônicas, o rei era praticamente um deus na terra, perfeito, e os deuses infalíveis. Já na epopeia, não. Os deuses brigam entre si, cometem erros, e reis como Gilgamesh são cheios de defeitos. A epopeia mostra uma realidade muito mais bagunçada, muito mais humana. E esse é o pulo do gato. Ao contrário das crônicas, onde o rei parece saber de tudo, aqui a incerteza domina. O Gilgamesh acha que está executando o plano dele para domar o Enkidu, mas ele não percebe que, na verdade, ele é parte de um plano dos deuses para domar o próprio Gilgamesh. E o coitado do Enkidu não faz a menor ideia da jornada em que ele está se metendo. Toda essa dinâmica traz à tona um outro tema central, que é aquela tensão antiga entre a vida na cidade e a vida no campo, entre a civilização e a natureza. A gente não pode esquecer de quem escreveu essa história. Eram escribas, pessoas letradas que viviam na cidade. Para eles, a cidade era o centro do universo, o lugar onde a cultura, a escrita, tudo de importante acontecia. E essa visão de mundo, claro, está impregnada no texto. Mas a história também mostra o outro lado. Quando o Enkidu, o cara do campo, finalmente chega na cidade, a primeira coisa que ele vê é a imoralidade do civilizado Gilgamesh prestes a abusar de uma mulher. E o Enkidu o impede. É um choque de valores, onde a moralidade bruta do homem selvagem se prova mais justa que a do rei sofisticado. Essa tensão toda nos leva a uma última reflexão, uma que é ainda maior.
qual é o verdadeiro papel da literatura e como ela se relaciona com as estruturas de poder. A escrita em si não é uma ferramenta neutra. Ela surgiu nos centros de poder, nas cortes para administrar os impérios, nos templos para registrar rituais, entre os comerciantes para controlar as finanças. Ela nasceu para servir aos interesses de quem já era poderoso. Se é assim, a literatura, que é filha da escrita, carrega esse DNA. Na maioria das vezes, ela acaba refletindo e até reforçando o ponto de vista da cidade sobre o campo, dos poderosos sobre os outros. O que torna a epopeia de Gilgamesh tão incrível é que, mesmo nascendo nesse ambiente, ela ainda encontra um jeito de cutucar e explorar as falhas desse mesmo poder. E isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a ferramenta principal da literatura, a escrita, está tão amarrada com as estruturas de poder desde o seu nascimento, até que ponto a arte consegue ser realmente livre? Livre para questionar, para criticar, para imaginar outros mundos. Uma pergunta que era importante há 4.000 anos e com certeza continua sendo até hoje.